Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre koinonia, um tema magnífico. Então eu vou pedir para você não sair daí comigo até o final do vídeo. Lógico, o Espírito Santo vai falar com você. Olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, vou pedir para você se inscrever. Se inscreve aí, porque a família está crescendo, gente. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. E aí, vou pedir para você também, não apenas assistir o vídeo, mas deixar o seu like, comentar, compartilhar. Porque, de fato, quando você faz isso, o vídeo ganha uma relevância, uma proporção maravilhosa, porque o YouTube entende que a gente está produzindo algo legal, algo bacana, e, lógico, vai sugerir a outras pessoas. Vamos falar sobre koinonia, então? Sai daí não, vamos comigo, chama a vinheta para nós. Um dos grandes presentes que o Senhor deixou para nós como sua igreja é a koinonia. E koinonia significa companheirismo, unidade, né? Significa comunhão. E a igreja primitiva, ou a igreja em sua origem, foi de maneira poderosa banhada pelas primeiras chuvas e presenteada com a koinonia santa, pura e maravilhosa. Vejam vocês que as consequências do derramar do Espírito Santo ali em Pentecostes foi tão tremendo, irmãos, que eu digo que o poder de Deus que se manifestou entre eles foi impactante, incontrolável e irrevogável. Foi impactante porque o texto sagrado vai nos dizer que aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, muita conversão acontecendo. Foi incontrolável porque religiosos e políticos não puderam controlar de maneira nenhuma o movimento que o Senhor estava fazendo naqueles dias. E foi irrevogável porque as pessoas que foram banhadas pelas chuvas do Espírito Santo naquele lugar, incendiados literalmente pelo fogo de Deus, não tinham mais como retornar, não tinham como retroagir. Então eles decidiram fazer algo que era maravilhoso. Bom, se a gente não tem como retroagir, porque não dá. O que nós vivemos, o que nós experimentamos, o que experienciamos aqui, não tem como a gente retroagir. O que a gente vai fazer? Então a gente vai aprofundar os nossos relacionamentos com o Senhor e nós vamos aprofundar os nossos relacionamentos uns com os outros. Que atitude maravilhosa! Aprofundaram o relacionamento com Deus e aprofundaram o seu relacionamento um com o outro. Aí, eles passaram a experimentar algo maravilhoso, esse presente chamado koinonia. E é importante que a gente pense que, de fato, Deus trabalhou na vida deles. Meus queridos, vejam bem. Algumas pessoas podem dizer, mas pastor, se a gente ainda está sendo banhado por essas primeiras chuvas, por que a gente não vive a koinonia da igreja lá na sua origem? Bom, em primeiro lugar porque, eu vou tentar responder, né? Em primeiro lugar porque eu penso que o contexto histórico vai nos mostrar que os judeus foram de fato excomungados de suas sinagogas. Eles não permaneceram ali. E isso criou, em segundo lugar, né, essa é a minha segunda resposta também, criou um certo arrefecimento no coração daquelas pessoas. Elas começaram a ficar um tanto quanto temerosas, embora a perseguição pudesse ter gerado um sentimento maior. Mas com o passar do tempo, aquelas pessoas retroagiram, deixaram um pouquinho de lado, e isso acontece, respondendo a você, acontece em nossos dias. Você vê uma pessoa que é impactada pelo poder de Deus. Você vê uma pessoa que recebe a Cristo e ela quer a palavra, ela quer comunhão, ela quer estar na igreja, ela quer buscar o Senhor. Mas sempre vai ter alguém que diz assim, não, calma, isso daí é fogo de palha, coisa de novo convertido, né? Já aconteceu comigo, daqui a pouquinho você vai esfriar. Mas o povo do Senhor, na igreja na sua origem, ele experimentou poderosamente a koinonia, que tinha a ver com comunhão, companheirismo e unidade, porque havia uma base sólida que sustentava aquele propósito que estava no coração deles. E essa base era o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Eu digo que esses 4 pilares sustentaram a vida daqueles que queriam viver mergulhados no companheirismo, na unidade, né, na comunhão. E muitas vezes nós não conseguimos experienciar ou ter a experiência dessa koinonia bíblica e santa, porque nós acabamos entendendo que devemos nos envolver
num encontro social, onde a gente senta, come, bebe e até faz mal, porque vai falar da vida dos outros. Na vida daqueles cristãos ali do primeiro século, algo poderoso os envolvia. O ensino dos apóstolos, a dia daqui, a comunhão que tem a ver com a ceia do Senhor em nossos dias, o partir do pão, porque havia neles um sentimento de que quanto mais refeições fizessem, mais interação e comunhão tinha, e as orações que eram produzidas a partir de corações convertidos e entregues ao Senhor. E isso, meus amados irmãos, tem faltado em nossos dias, infelizmente. Essa base sólida não tem estado no meio da igreja do Senhor, porque nós estamos abandonando a palavra de Deus. Sabe, eu me deparo com muitos cristãos, pessoas que frequentam igrejas, que elas não têm conhecimento da palavra, elas não conhecem a Bíblia. Elas são crentes, elas vão à igreja, elas se dizem cristãs, mas não conhecem a palavra, elas não estudam a palavra. Infelizmente, isso tem sido um problema grave para que as pessoas não consigam aprofundar-se e experimentarem a verdadeira koinonia. Não existe comunhão, não existe partir do pão, não existe doutrina dos apóstolos, não existe oração, não existe. E a Bíblia vai nos dizer que o que aqueles homens viveram foi algo tão poderoso que a consequência, se você acompanhar o texto de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, você vai perceber que havia temor e todos estavam cheios desse temor, que não tem a ver com medo, mas tem a ver com reverência, tem a ver com obediência, com submissão à vontade do Senhor. E por causa disso, a sequência do texto vai dizer que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Depois, a sequência do texto vai dizer que existia uma terceira consequência, que é que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Era uma dedicação de compreensão um pelo outro em suas necessidades. Que coisa maravilhosa. Muitas pessoas estavam vindo para Jerusalém impactados com o que havia acontecido, as notícias corriam. E eles não queriam sair de lá, eles não podiam nem voltar mais para os seus lugares. Não tinham onde dormir, não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Então as pessoas começaram a ser tocadas pelo Espírito Santo, o caso de Barnabé e outros mais, que o caso de Barnabé vendeu o seu campo, doou, e outros que doaram também, e eles tinham um desejo enorme de que o Senhor pudesse estar presente no relacionamento deles. E uma quarta consequência dessa koinonia santa, poderosa e bíblica é que eles, vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam, como disse, com alegria e singeleza de coração. Era algo lindo. E aí a igreja foi, eu digo, usufruindo de uma grande bênção decorrente da koinonia bíblica. Todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Essa reunião era maravilhosa. E lá, e nas casas, eles partiam pão juntos, faziam suas refeições juntos. E isso com alegria e com sinceridade de coração. Não havia falsidade, não havia o desejo de mostrar que um era melhor do que o outro. Eles estavam comprometidos com a presença de Deus, com o Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que eles eram por natureza adoradores do Senhor. Não simplesmente louvavam, não diziam a Deus o que Deus faz, mas diziam a Deus o que Deus é. Com o coração prostrado, eles adoravam ao Senhor. E a palavra vai nos dizer que por causa dessa koinonia, dessa comunhão, dessa unidade, desse companheirismo, a igreja passou a ser simpática a todo o povo. Não era uma igreja antipática. Os líderes não eram antipáticos. Eram líderes que expressavam Cristo. A igreja expressava Cristo. Então o texto diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. E diz mais, que tendo a aprovação do próprio Senhor, porque Deus estava olhando tudo aquilo e dizendo, estou feliz com o meu povo, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma igreja que crescia, que avançava. Não era uma igreja que estava diminuta, pequenininha, dizendo, está tudo bem assim, é assim que a gente quer. Não, é consequência natural. Quem experimenta a koinonia bíblica e santa vai experimentar um crescimento exponencial. E é o próprio Senhor que faz isso.
Portanto, é maravilhoso a gente pensar que podemos, de novo, mergulhar nessa coinonia bíblica santa, pura, verdadeira, se ela estiver embasada nesses 4 pilares aos quais citei no início da minha palavra. É preciso, né, ter a doutrina, é preciso ter o partir do pão, a comunhão e as orações. É preciso que o Espírito Santo de Deus tenha primazia, é preciso que Ele, o Senhor da igreja, assuma o comando, o controle, e não um CEO, não um líder, não alguém que quer se dar bem, mas alguém que quer fazer o bem, pessoas que querem fazer o bem. Aí, essas pessoas experimentarão uma verdadeira coinonia, o verdadeiro companheirismo, a verdadeira comunhão, a verdadeira unidade, e os resultados virão. Você quer isso para a sua vida? Então mergulhe na palavra, conheça a palavra, não fique ouvindo mensagens de autoajuda nos púlpitos das igrejas. Saiba confrontar, porque o povo tem sede da palavra. Procure um lugar onde a palavra é pregada, não onde coisinhas são ditas, onde piadinhas são contadas, mas onde a palavra de Deus é ministrada com seriedade, poder e autoridade. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso. Coinonia, companheirismo, comunhão, unidade. Deus abençoe você, em nome de Jesus.